blefaroplastia? Então, é um procedimento, tá? Nas pálpebras que visa o rejuvenescimento da mesma, melhorando até a função, além da aparência. Para falar um pouco sobre essa técnica e seus benefícios, a gente recebe aqui no nosso estúdio o médico Daniel Guedes, que já está aqui com a gente para passar, dar muita explicação. Eu tenho certeza, viu, doutor? Seja muito bem-vindo aqui. Boa tarde para o senhor. Eu tenho certeza que a mulherada vai gostar e muito desse nosso bate-papo aqui. Então, primeiro, blefaroplastia. Um nome meio complicado, né? Fala para a gente do que se trata. A blefaroplastia, ela é a cirurgia que rejuvenesce as pálpebras. E como que isso é feito? A gente... Pode falar isso aí? Pode continuar, então, doutor. A blefaroplastia, ela é o rejuvenescimento do olhar, através da retirada do excesso de pele. Você pode olhar para essa câmera aqui. Quem não tem costume, olha, quem não tem costume é assim mesmo, viu? Você olha para essa câmera aqui que tá tudo certo. Ou olhe também para onde o senhor quiser olhar, não tem problema, fica à vontade. Pode relaxar, tenho certeza que o senhor domina muito bem esse assunto. Pode continuar. Perfeito. Então, a blefaroplastia é uma cirurgia que a gente remove o excesso de pele e as bolsas de gordura que causam peso no olhar, a aparência de tristeza e de cansaço, que muitas vezes não é o que o paciente sente, mas o que ele transmite pelo olhar dele, né? Pois é, e nenhuma mulher, nenhum homem quer ter esse olhar triste, esse olhar cansado, que a gente muitas vezes se incomoda, né, quando se olha no espelho. E aí, com quantos anos uma mulher ou um homem, sei que os homens são muito vaidosos e têm procurado também os procedimentos, a partir de quantos anos esse olhar começa a ficar mais caído ou é independente de idade? Olha, a gente vê que é mais comum a partir de 30 anos já iniciar aquela flacidez, aquela pelezinha que sobra aqui, que começa a dificultar a maquiagem em algumas mulheres. Mas o fator genético também é muito importante. E a gente já opera pacientes a partir de 18 anos. Então tem pacientes que têm 18 anos, que já tem aquela pálpebra gordinha e que quer resolver, então, o excesso de pele é retirado pela cirurgia e de uma forma muito tranquila, fica natural. Vou pegar a deixa. O senhor disse aquela pálpebra mais gordinha. As pessoas que sofrem, por exemplo, com obesidade, passou pelo processo de emagrecimento, ou até mesmo a bariátrica, elas podem ficar com as pálpebras caídas por causa disso? Então, isso é o que a gente mais vê, não só a bariátrica, mas agora com os medicamentos que estão trazendo o emagrecimento, né, como o Wegovy, Mounjaro, entre outros, né? Os pacientes perdem peso muito rápido. O que acontece é que fica uma flacidez, porque a gordura some e aí a gente fica com aquela flacidez, o excesso de pele, e os pacientes estão buscando muito a correção cirúrgica, porque esse excesso de pele não tem como ser removido assim, somente com tecnologia. A gente tem que fazer a retirada, mas não fica cicatriz visível, é uma cirurgia rápida, com recuperação tranquila também, né? Perfeito. Aqui no telão tá passando várias imagens, né? Algumas do antes e depois, até mesmo de famosas que já passaram por esse tipo de procedimento. A Letícia Spiller, né, tá aparecendo aqui pra gente. É definitivo ou pode correr o risco de voltar aquela pálpebra mais caída? Então, a gente sabe que a gente continua o nosso processo de envelhecimento a cada dia. E a cirurgia, ela traz aquele rejuvenescimento imediato. Com 7 a 30 dias você já tem ali o resultado visível. Mas com o passar de anos, aí, 10 anos, você já vai começar a voltar uma flacidez mais leve do que o que existia antes de operar, né? Uhum. Mas vai amenizando, né, doutor? Ameniza muito, mas quando chegar uma flacidez assim, que seja mais leve, a gente tem tecnologias que podem reduzir, como o laser de CO2, que ele faz aquele tightening, tightening que eu digo é quando a gente faz com que aquela pele ela estica, né? Uhum. Então, o laser ele proporciona isso para casos assim, ou casos muito leves de flacidez, ou então os pacientes que já operaram, que estão voltando uma flacidezinha leve. Só que além disso, eu que opero com laser de CO2, todos os casos, o que é que a gente tem? É uma cirurgia que tem uma recuperação mais rápida, porque com o corte do laser, o laser nada mais é do que um bisturi a laser. Então ele vai cortar sem sangrar e sem ter o edema. Perfeito. Que é o que mais atrasa o pós-operatório. Então resultados mais naturais e mais bonitos com o laser.
Tá certo. Agora sim, muito me interessa aqui esse nosso bate-papo, porque quando a gente vai chegando numa certa idade, a gente vai sentindo que algumas coisinhas vão despencando. Despencando, né? Não tem jeito. A gente pode fazer alguma coisa, algum exercício, usar algum produto, enfim, que dê para retardar esse efeito? Tem sim. Olha, a gente primeiro que tem que fazer uma proteção dos raios UV, que é o que mais causa o envelhecimento, né? Que é o protetor solar. O protetor solar. E o produto que a gente sabe que é o mais estudado, que é mais conhecido, que traz mais resultados de rejuvenescimento, que é o retinol. Aplicar à noite, ele tem vários estudos, assim... Tem que ser à noite, doutor? Ele à noite. Você aplica ele à noite, ele vai estimular o quê? A regeneração das células, o turnover celular. Então vai fazer com que aquela pele fique sempre mais rejuvenescida. Um skincare que inclui hidratação, você fazer aquela limpeza de pele e usar o retinol, aí fica perfeito junto com o protetor solar no outro dia, né? Perfeito. Eu já vi nas redes sociais algumas pessoas ensinando a fazer umas massagens no rosto. Puxa para um lado, puxa para o outro. Isso é eficaz? Isso daí funciona como se fosse uma drenagem. Aí alivia naquele momento, mas depois aquela flacidez da pele vai voltar. Mas inclusive, nós indicamos nos nossos pós-operatórios uma drenagem, uma fisioterapia pós-operatória, que ela vai fazer com que todo esse processo de cicatrização e recuperação pós-operatória ocorra de uma forma mais leve e sem inchaço, sem edemas. Então, você retorna às suas atividades mais rápido e mais bonito. Perfeito. Agora, sempre que eu entrevisto algum médico, eu sempre pergunto algum segredinho de consultório. Já chegou lá no seu consultório alguém, por exemplo, com a foto de um famoso? Eu quero ficar com esse olhar. Eu quero que o senhor faça isso aqui. Já chegou alguém assim? Então, sempre chega, né? Agora estava com a moda de Fox Eyes, que o pessoal estava sempre buscando esse olhar assim mais arqueado, né? Mais angulado. Mas a gente tem que entender que não é para todo mundo, nem todo mundo tem a mesma anatomia do olhar, né? E que cada pessoa vai ter especificidades ali no seu exame que vão demandar por um tipo de abordagem. Então, eu sempre abordo vendo 4 pilares para cada paciente, que a gente começa olhando a posição da sobrancelha. Se o paciente tem uma sobrancelha mais caída, essa sobrancelha mais caída vai levar a um excessozinho de pele aqui no canto. Então, assim, nesses pacientes com a sobrancelha caída, vale a pena fazer a elevação do supercílio, que aí vai deixar aquele olhar mais jovem, né? Fora isso, a gente vê se existe um excesso de pele na pálpebra superior, excesso de pele ou bolsa de gordura na pálpebra inferior, e o canto aqui do olho, que muitas vezes ele está mais caído com a idade. Então a gente faz também a cantopexia, que é deixar aquele olhar amendoado, mais bonito, que as mulheres tanto procuram, né? Que maravilha! Tenho certeza que quem está em casa assistindo já está se olhando no espelho com vontade de fazer, viu, a cirurgia. Mas tem que ter, ó, minha diretora está dizendo aqui, não vou dizer não, viu? Não vou revelar esse segredinho dela. Mas, doutor, me diga uma coisa. O primeiro passo para quem quer realizar uma cirurgia como essa, às vezes as pessoas, pela ânsia de ficarem bonitas, como o rostinho da moda, acabam entrando numa furada e tendo sequelas. Qual o primeiro passo, o passo mais importante? O primeiro passo é procurar um médico que faça uma avaliação cuidadosa do seu caso, conhecer o médico que vai lhe operar, saber dos resultados dele. Não adianta que seja 1 ou 2 casos que viu que ficou interessante, mas ver consistência de resultados. Você vê que ele tem os cuidados de operar em um hospital, com os cuidados de um anestesista, que vai dar aquele conforto da sedação, de você você dormir ali na cirurgia, ficar tranquilo, sem ansiedade, equipe médica, equipe anestésica. Então, a gente ter toda uma equipe que vai cuidar até no pós, como a nossa fisioterapia, para entregar resultados que são personalizados, né? Que maravilha, doutor Daniel. Muito obrigada por ter vindo aqui até o nosso programa, passar todas essas explicações de uma maneira que deu para entender, porque geralmente o médico fala muito difícil, mas o senhor falou de uma maneira que deu para entender. Muito obrigada, as portas estão abertas, tá? Quando quiser voltar. Muito obrigado, Joana. Obrigado a todos daqui da TV Arapuã. Valeu, valeu. Deu para entender, né, aí em casa, que não é só um rostinho bonito, tá? É um pacote completo, faz com um profissional qualificado para depois você não se arrepender, tá certo? A gente faz um breve intervalo comercial, mas é bem rapidinho, não sai daí, daqui a pouquinho eu tô de volta.